Glória a Deus. O céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de estar ministrando, gostaria de cantar um pedacinho desse louvor, dessa adoração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Que nós possamos declarar o quão maravilhoso é a presença do Senhor. A presença do Espírito Santo sobre nossas vidas. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. A tua presença, Deus.
Todo momento o Senhor quer falar conosco. Até mesmo o deserto, que a gente pensa que é um lugar de dor, de sofrimento, de ausência de Deus. O deserto onde a voz está ecoando, a voz do que clama no deserto. O Senhor fala conosco. O Senhor quer se relacionar conosco. E nós não podemos fazer de um culto algo comum. Porque todas as vezes que aquele povo e o Senhor convidava ele, Moisés tinha o povo para se encontrar comigo, era algo tremendo, era algo tão poderoso, que aquele povo precisava se preparar. E o Senhor disse para Moisés, ele falou para eles, lavarem as suas roupas, para eles se separarem, para eles se santificarem, porque eles vão se encontrar comigo. Então todas as vezes que o Senhor nos convida é algo poderoso. E que nós possamos de fato estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, amém? Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Obrigado, Senhor. Apocalipse capítulo 3, o verso 10 e 11. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Em nossa caminhada nós adquirimos muita coisa, nós conquistamos muita coisa, mas também na nossa caminhada nós também vivemos momentos de percas, momentos de ganhos, momentos de percas. E existem percas na nossa vida que também são necessárias. A palavra do Senhor vai dizer em Filipenses que Paulo ele vai declarar que para ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo, aquilo que ele achava que era lucro, aquilo que ele considerava como poderoso, aquilo que ele, talvez o ego e o orgulho dele poderia se apoiar, aquilo que outrora ele achava importante, ele, quando ele encontrou Cristo, quando ele passou a conhecer a Cristo, ele considerou tudo aquilo como um lixo, como perda. E ele diz, tudo aquilo que eu me apoiava, tudo aquilo que eu considerava lucro, importante, necessário na minha vida, quando eu encontrei Cristo Jesus, eu entendi que aquilo que eu apoiava, o conhecimento que eu tinha, aquilo que eu me orgulhava, talvez por ser fariseu, por ser da tribo de Benjamim, por ser alguém que conservava e talvez zelava por aquilo que ele acreditava. E ele entendeu, para ganhar Cristo, eu abro mão dessas coisas. Para ganhar a Cristo, eu entendo que algumas coisas eu preciso perder, eu preciso deixar. E o Senhor nos convida que a nova criatura, ela vai deixar algumas coisas para trás. A nova criatura, ele tem que perder algumas coisas, ele tem que renunciar. E dentro dessa palavra, o que Jesus estava falando para João, o evangelista? Ele diga para essa igreja de Filadélfia que ela guardou a minha palavra. E eu vou guardar eles no dia da tentação. Mas existe algo muito importante, diga a eles, guarde, conserve o que vocês têm. Conserve a coroa. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não deixe que ninguém roube aquilo que vai identificar vocês como filho do rei, como filho de Deus. E muitas vezes na nossa caminhada nós passamos por situações, nós passamos por provações, nós ouvimos palavras, nós passamos por percas
que muitas vezes quer roubar a nossa coroa. E existem coisas na nossa vida que nós precisamos conservar, que nós não podemos deixar que situações, circunstâncias roubem isso de nós. Quantas coisas nós nos agarramos e que essas coisas nós precisamos deixar. Ideologias, pensamentos, posturas, ideias, comportamento. E o Senhor está dizendo, essas coisas você precisa perder. Essas coisas você precisa deixar. Eu lembro que quando eu estava fazendo um curso técnico no Senai, ainda nova convertida, com 17 anos, e eu lembro que eu estava saindo do curso, e eu não lembro exatamente o que me fez irar. Eu lembro que eu estava com muita raiva, muito irada, nervosa com alguma situação, e eu estava com uma amiga, e eu lembro que eu, conversando com ela, eu soltei um palavrão. E passou um rapaz do meu lado, que depois eu só vi as costas dele. Ele diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. E aquele momento foi como uma facada no meu coração. E doeu. E eu vi que era necessário eu perder o hábito da minha vida. Aquele rapaz, ele, sem me conhecer e sem eu conhecê-lo, ele lavou os meus pés naquele dia. E desde aquele dia em diante eu vi que algumas coisas que eu estava habituada, que eu estava acostumada, que não me incomodava, porque tem coisas que a gente carrega, que a gente sabe que é ruim, mas a gente, por se acostumar, a gente mantém. Por não incomodar e por pessoas às vezes nem perceber, a gente mantém. E tem coisas que a gente precisa deixar. A gente precisa entender o que eu preciso deixar. Mas eu não quero focar nisso exatamente dentro dessa mensagem. Porque dentro dessa mensagem o Senhor estava dizendo: vocês vão passar por situações, vocês vão passar por provações, e vocês precisam conservar aquilo que eu entreguei para vocês. Vocês precisam conservar aquilo que foi conquistado na cruz. Um preço alto, um preço de sangue. Um preço que quando nós de fato cremos no Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos, co-herdeiros com Cristo. E Ele diz: ei, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa, para que ninguém roube aquilo que foi colocado sobre você. Ei, você é um vaso de barro, mas o que você carrega é precioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só que muitas vezes nós permitimos decepções, nós permitimos frustrações, nós permitimos que pessoas roubem, tomem de nós a nossa coroa, tomem de nós a paz, circunstâncias, frustrações, palavras que muitas vezes lançaram sobre você, e aquilo toma a sua coroa, tira você do propósito, tira você do foco, tira o teu ânimo, tira a tua vontade, tira a sede. Quantas pessoas nós vemos que por causa de situações e de palavras, ela não conseguiu conservar a promessa, aquela palavra de promessa na vida dela. Quantas vezes pessoas olhou para nós? Eu lembro de uma palavra, quando eu casei com meu esposo, ele já pregava, ele já ministrava, ele já cantava. E eu não fazia nada disso. E as pessoas diziam: ela é só a sombra do esposo. O que é uma sombra, gente? Não é nada. E aquilo me doía de certo modo, porque você ser comparado com uma sombra. E um dia
O Senhor falou, ei, até para alguém ser comparado com uma sombra, ela precisa do sol. A sombra, para existir, ela precisa de luz. E se você é sombra, é porque existe luz sobre você. Eu sou a luz do mundo. Ei, não se preocupa. Não se preocupa com o que estão declarando sobre a sua vida. Não se preocupa, aleluia, com o que você já passou. Ei, o Senhor está dizendo, conserva o que você tem. Conserva a tua coroa. Conserve a paz que excede todo entendimento. Conserve o amor pela minha presença, meu Deus. Eu estou sentindo algo poderoso aqui. Conserva. Sabe quando a gente aceita Jesus? Primeira vez. Quando a gente aceitou Jesus. Eu lembro que eu queria estar em todo culto. Culto de manhã, consagração, culto na tarde, culto à noite, culto de criança, culto de jovem, de senhora, eu estava lá no meio. E às vezes quando a gente se cansa. Quando a gente passa a primeira luta, a gente quer sair da igreja, a gente quer desistir. Conserva o que você tem. Conserva, não deixa ninguém roubar. Não deixe ninguém roubar o que Deus colocou em você. Às vezes até a pessoa que está do nosso lado, que a gente tanto ama, tem o poder de tirar por um momento. Sabe? Meu esposo, ele tem uma técnica. Vou expor aqui. E todas as vezes que eu era escalada para ministrar o louvor, e às vezes eu errava, aí eu chamava o James para tirar o tom, e aí eu errava a letra, eu já ficava nervosa, eu não conseguia entrar, e tu errou de novo, não sei o que, aí eu já ficava nervosa. E aí eu tentando de novo, tentava e errava a letra, ele, tu não sabe a letra, tu não ensaiou, e não sei o que. Ele, não, é melhor você desistir, é melhor você parar. Mas ele estava forçando algo, aí eu pegava, eu também não vou cantar mais. Não vou cantar, vou ligar, vou colocar outra pessoa para cantar no meu lugar, para ministrar, e ia lavar a louça. Eu começava a lavar a louça com raiva. Só que a intenção dele não era roubar minha coroa, não era tomar minha coroa, mas para que eu de fato fosse forjada no Senhor, para que eu tivesse cada vez mais responsabilidade. Porque se eu errei a letra, é porque eu não me dediquei verdadeiramente. E foi essa postura dele que me levou a me dedicar mais. Então a gente precisa muitas vezes olhar na perspectiva de Deus para nós. Quando o Senhor nos leva pelo caminho do deserto, não é para a gente morrer. A gente acha que o Senhor me levou aqui, o Senhor permitiu isso aqui para eu morrer, não é possível. Mas eu estou dizendo, ei filho, filha, olha na minha perspectiva. Porque na sua perspectiva você anula os fatos. Você anula muitas vezes a minha palavra. Você esquece daquilo que eu já te falei. E o Senhor está dizendo, ei, conserva, porque nada, se você conservar a minha palavra, se você se manter no foco, se você continuar orando, se você continuar buscando, ninguém vai alcançar a tua coroa. Ninguém vai conseguir roubar a tua coroa. Aleluia. E ele está dizendo, conserva. Às vezes ao longo do caminho você perdeu algumas coisas. No casamento, como que era? Primeiro ano de casado. Algumas coisas é difícil, né? Primeiro ano de adaptação. Mas vai passando os anos, 5 anos, 10 anos. E às vezes um cuidado, um respeito que eu tinha
por mais que naquele tempo eu não tinha uma maturidade, eu às vezes fazia as coisas sem base. Mas eu quero te falar, até essas coisas loucas te fez chegar até aqui. Até essas coisas sem maturidade te fez chegar até aqui. Mas você tinha disposição para fazer. Tinha disposição para ficar uma semana de jejum. Tinha disposição para fazer jejum de carne, de não sei o que, aquela loucura toda. Eu vou orar de madrugada. E o Senhor está dizendo: por que você perdeu? Por que tem coisas que hoje você adquiriu um conhecimento, aproveita o conhecimento, mas não deixa, não perde algumas coisas que eu te chamei para viver? Qual foi a última vez que você jejuou? Às vezes a gente fazia um propósito para entrar no propósito, não é? Eu já ouvi histórias, pastor, tipo de gente, botava todo mundo para jejuar, todo mundo para jejuar, menino, criança, cachorro, não sei o quê. Gente, e naquele tempo as pessoas viam tanto milagre, sabe? A gente perdeu aquela coisa assim, eu vou orar, sabe? Deus vai fazer, essa luta está acontecendo, Deus vai mudar essa situação, Deus vai prover. E às vezes a última coisa que a gente faz é orar. A gente vai lá, não, eu vou atrás de fulano e Deus vai revelar. Mas a gente não tem mais o sacrifício, a gente não tem mais a entrega. E o Senhor, Ele conserva as coisas boas que eu coloquei na sua mão. Conserva, ei, guarda o que eu te entreguei. Guarde a tua coroa, preserve. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 15 vai falar daquela mulher. Jesus, ele contou a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. E ela não se conformou porque tinha 9 e ninguém ia perceber que ela tinha só 9, que estava faltando uma. Porque se você tem 9 e alguém de longe vai olhar aquelas dracmas, não vai perceber que está faltando. Mas se a pessoa olhar de perto e observar e começar a contar, ela vai perceber que está faltando uma. E muitas vezes na nossa vida a gente perde algumas coisas e por terem outras a gente se conforma. Não, eu tenho 9, tá tudo bem. Não, eu tenho 9, aquela uma talvez não vai fazer falta. Mas aquela mulher se incomodou. Aquela mulher não se conformou. Aquela mulher, ela dizia: eu vou ter que procurar porque é uma, mas é preciosa. É uma, mas eu preciso dela. É uma, mas alguém me entregou e ela tem valor. Tem valor que o Senhor te entregou. E é necessário nós conservarmos aquilo que o Senhor nos entregou. Não perca a alegria. Não perca a alegria de estar na presença dEle. Não perca a alegria de estar entre a sua família. A sua família foi Deus que te deu. Não perca a alegria de estar com filhos. Sabe por quê? Tem mães que perdem a sua coroa porque está tão cansada. E o Senhor não perca a alegria da maternidade. Não perca a alegria de ser mãe. Conserve a tua coroa. Sabe? Não perca a alegria por causa do seu emprego. Não perca a alegria por causa de familiares. Não perca a alegria por causa do lugar, talvez, onde você mora, ou de N situações, porque está faltando alguma coisa. Olha para o que você tem. Jesus estava dizendo: ei, falando para eles olhar para aquilo que eles têm e conservar aquilo que eles já têm. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer: depois de havermos passado por toda situação, por
o amor, a esperança, a gente perde a sensibilidade. Quantas vezes o Senhor está falando, faz isso, e a gente, não vou fazer isso não. Antigamente eu estava lembrando do meu esposo, quando uma pessoa estava passando por uma necessidade, e eu não vou dizer que todas as igrejas perderam isso, porque tem igreja que tem conservado isso, e eu creio, esse lugar é um lugar que conserva. Quando alguém está necessitado, a igreja se move. Diz, irmão, olha, a igreja pediu oração pela igreja, orem por mim, eu estou passando isso, eu estou precisando disso, a minha saúde está assim, eu recebi um diagnóstico, e toda a igreja se levantava, e o pastor dizia, agora nós estamos em campanha de oração por fulano. E às vezes alguém fala, ora por mim, e a gente, eu vou orar, e nem lembra de orar. Quantas pessoas já pediram para nós, ora por mim? E nós precisamos conservar esse coração e ter essas marcas de Cristo. Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei, eu conservei, aleluia, eu guardei a minha fé dos naufrágios que eu passei. Não foi capaz de roubar minha fé. Eu imagino Paulo dizendo, não foi capaz de tirar o propósito da minha vida. Não foi capaz de tirar o meu amor que eu tenho pelo Senhor, pela obra. Ele conservou aquilo que o Senhor entregou para a vida dele. E ao longo do tempo, como eu disse no início, a gente vai perdendo coisas que são detalhes, coisas simples, mas que são preciosas. Sabe quando você era criança? Aquele momento que você, com coisa pouca, você se alegrava. Uma pedra, a gente fazia uma brincadeira o dia todo, não é? Uma pedra. Eu lembro, o Senhor me fez lembrar, eu deitada na cama, criança, acho que eu tinha uns 6 anos, 7 anos, e eu brincava com os meus dedos. Eu ria sozinha, brincando com meus dedos. Gente, que é isso? Uma coisa simples. Sabe aquele tempo que você se dedicava para ler a palavra, para estudar, sabe, você trancava no quarto e dizia, ei Senhor, fala comigo. Aquele momento que você ia para o culto, hoje o Senhor vai falar comigo. Senhor, me mostra a tua vontade. Senhor, eu quero receber, eu quero sair daqui cheio. Às vezes a gente não tem mais esse sentimento, a gente só vai. A gente, tô cansado, não sei o que, vai aquela correria toda e pega o menino, e esquece, chega na igreja, meu Deus, esqueci isso, esqueci aquilo. E a gente muitas vezes tem dificuldade de se conectar com aquilo que o Senhor está fazendo. E o Senhor está dizendo, ei, não perde não. Não perde esse amor não. Não perde essa sede não. Ei jovem, não perde não, porque você não perca, porque você perdeu alguma coisa. Não perde porque você sofreu alguma situação. Não perde aquilo que o Senhor te entregou. Aleluia. Aleluia. Até mesmo tradições, sabe, de sentar à mesa, de almoçar juntos. Eu falei pro James antes, as pessoas, elas em casa faziam culto no lar. Orava com seus filhos, abençoava. O filho não saía de casa sem pedir a bênção dos pais. Pai, me abençoa. Sabe, bênção. A gente não vê mais isso. Bênção mãe, bênção pai. E o Senhor está dizendo, resgata. Porque existem tradições
tradições sim que são religiosas, que são superstições, que não trazem nenhum valor, mas existem tradições que geram virtudes, existem tradições, existem coisas que vai gerar algo precioso, que vai conectar a família, que vai conectar o casal. Eu lembro no primeiro ano, dos primeiros anos de casado, todo dia 5 do mês, eu e o James, nós saíamos e comemorávamos. Porque o dia 5 de maio foi o dia que a gente casou. Mas todo mês, no dia 5, a gente fazia alguma coisa. Aí foi passando os anos, a gente tem 11 anos casado. E a situação foi apertando. Olhava na carteira, quase não tinha dinheiro. E aí nos primeiros meses, ixi, minha filha, não vai dar pra gente fazer nada. E aí vai deixando, vai deixando. E depois a gente nem percebe que não está fazendo mais. Aquele cuidado que você tinha, sabe? Que só você sabe. Aquele olhar que você tinha para sua esposa, para o seu esposo, que você perdeu. Aquele cuidado, sabe? De acordar e orar, de dormir e não deixar de falar com o Senhor, sabe? Existem coisas que a gente precisa resgatar. Ele está dizendo nessa noite aí, guarda, conserva teu coroa. Você pode chegar em casa e nada não ter mudado. E às vezes a gente permite em situações roubar a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa força. E o Senhor diz, conserva o que você tem. O sacerdote Eli, com o tempo, a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando mais cansado, aí vem dor ali, vem situações, aí é uma coisa que tem hora que a gente não consegue ter a mesma disposição. E ali, eu imagino que por perder várias coisas ao longo da sua vida, ele perdeu a autoridade sobre os filhos, ele perdeu a autoridade como um sacerdote. E nós não podemos perder a visão que o Senhor nos deu, nós não podemos perder a autoridade que o Senhor entregou em nossas mãos. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Daniel, que foi levado para a Babilônia, mesmo no lugar oposto, mesmo com um lugar que era totalmente improvável, um lugar que era propício para ele parar, um lugar que era propício para ele esquecer de Deus, para ele esquecer do propósito que Deus tinha na vida dele, mas ele conservou o relacionamento que ele tinha com Deus, ele conservou a vida de oração, ele conservou o seu caráter, a fidelidade, a lealdade que tinha com o Senhor. E eu, para finalizar, declaro: eis que cedo vem, Senhor. Conserva o que você tem. Conserva o que o Senhor te entregou. Conserva aquilo que do alto foi nos dado, para que ninguém roube. Porque muitas vezes a gente vai perder alguma coisa porque a gente se distraiu. Muitas vezes a gente vai perder alguma coisa porque a gente naquele momento não está dando atenção. Sabe aquele vacilo que veio uma aranha e pega o seu lado? Foi porque ele viu que você estava distraído. Foi porque ele viu que os seus olhos estavam fixos em outro lugar. Então não perca aquilo que Deus te deu. Fique de pé. Aleluia. Saia daqui disposto em voltar a fazer propósito, sabe? Em jejuar, sabe? De fazer aquilo que você deixou de fazer e que de fato é importante. Eu imagino que nesse momento, enquanto ministrando a palavra, o Senhor te trouxe à memória
E por mais que você seja provado naquele grande dia, eu vou me encontrar com você. Aleluia. E você vai poder dizer como Paulo: eu guardei a fé, eu guardei o amor, eu guardei a esperança. Está aqui, Senhor. Eu guardei o que o Senhor me entregou. Eu guardei a tua palavra. Eu não neguei a fé. Aleluia. Feche os seus olhos. Agora bem baixinho, bem baixinho. Pai, nós queremos te louvar, Deus, nessa noite, Pai. Eu quero apresentar cada uma das vidas que está aqui, inclusive a minha, Senhor. Pai querido, que nada venha roubar de nós, ó Pai, esse amor pela tua presença. Que nenhuma decepção, Pai querido, que pessoas possam fazer em relação a nós, possa roubar a nossa coroa, possa roubar o nosso amor, possa roubar a nossa disposição. Que nenhuma circunstância, Senhor, nos tire do propósito, nos tire do caminho. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, renova corações nessa noite. Renova, Senhor, a alegria, renova o amor, renova propósito, renova promessa, renova Espírito Santo, Pai querido, relacionamentos, ó Deus. Renova, Pai querido, os nossos corações, que não venhamos deixar, Senhor, de cuidar, de abençoar, de, Pai querido, de amar aquilo que o Senhor nos deu, a nossa família, tudo aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós possamos